Ô, Thiago, a gente viu as recentes pesquisas, principalmente da Quest, que vem fazendo pesquisas toda semana praticamente, ou a cada 2 semanas, e a gente vê que a popularidade do Lula caiu bastante, principalmente onde mais preocupa, creio eu, o PT, que a popularidade vem caindo no Nordeste, Exato. que sempre foi aí um... Com margem de erro, pela primeira vez é empatado o público que o aceita e o que o rejeita. Exatamente. Então, você acha que o Lula tá preocupado? E o que pode acontecer em 2026? Você tá confiante que alguém da direita consiga tirar essa reeleição do Lula? O Lula não vai ser reeleito. A não ser que, é claro, o TSE haja na mão grande como agiu da última vez. E eu expliquei aqui, não cheguei perto de urna eletrônica, falei justamente apenas de processo eleitoral. Falei das resoluções, das datas, da ilegalidade, etc. Das questões processuais e da questão de aplicação da lei eleitoral no período eleitoral. Nem cheguei perto de urna eletrônica. Então, pode ser que, é claro, o STF, através do seu marionete chamado TSE, atue, mas está muito difícil atuar em favor do Lula, porque o Lula estragou tudo. Eu tenho convicção de que o Lula não é candidato. E o próprio Lula sabe disso. Ele só não admite. Mas e se ele botar a Janja? Você acha que a Janja pode ir no lugar não dele? pode, o Lula não tem essa força. Que a Pior Janja... do que o Lula é a Janja. Aliás, a Janja é um dos motivos pelo qual a popularidade do Lula cai nos lugares mais pobres, onde ele reinava absoluto. Sabe por quê? Porque hoje, antigamente, ele saiu em 2010. Em 2010 não tinha Instagram. Em 2010 ia começar o Facebook. Foi a estreia do Facebook, se eu não me engano, 2009, 2010. Mas Instagram não tinha. Então as pessoas viam Lula, a Marisa Letícia era uma mulher da época dela, uma mulher simples. Hoje, a mulher nordestina que está abrindo mão de crescer como ser humano dentro da sociedade para viver de bolsa, ela está numa miséria desgraçada, ela não passa fome, mas ela está numa miséria, está vendo o Instagram da Janja. E a Janja, ela tem raiva da Janja. Porque eu tô nesta miséria e a sua mulher tá aí, ó. Vivendo a vida de dondoca. Viaja pra lá, Exato. viaja pra cá. E fica na cabeça, o quanto essa mulher gasta, não podia aumentar R$10 o que ele dá pra gente? Então a Janja é um dos fatores pela queda de popularidade do Lula. E a Janja, como um dos fatores de queda da popularidade de um sujeito que foi um dia popular, ela é a encarnação da impopularidade. Então, se o Lula não é candidato, muito menos a Janja. Mas quem viria, então, pela esquerda, você acha, Thiago? A esquerda não tem candidato. Essa é a beleza do jogo. E se a gente for fazer uma análise longa, que eu não sou a pessoa mais apropriada para fazer isso, então eu só vou ficar com a conclusão desta análise longa que eu já tive com várias pessoas e peço que contentem-se com essa resposta, porque daria um programa inteiro para explicar por que é o Flávio Dino. Flávio Dino poderia ser o candidato, mas sem força eleitoral para ganhar de uma pessoa, por exemplo, forte da direita. O Flávio Dino, ele atrai aquele mesmo pessoal da Frente Ampla. Ele tem ainda o apelo da Frente Ampla, ele é nordestino. Se bem que no Maranhão lá ele é nada aceito, né? Então já se perde ali o Maranhão, que é um lugar grande, né? Exato. Mas hoje, eu não sei se ele ganha, mas assim, o mais provável candidato da esquerda hoje seria o Flávio Dino. Porque o Haddad também não... mas ele não fez por largaria o onde. Supremo para ser presidente? Largaria, claro, porque ele faz um mandato. Em 2030 o Gilmar Mendes aposenta, ele se nomeia presidente, o vice assume e ele volta para lá. A gente tem que pensar que o Lula também vai... O Lula tem o quê? 81 anos. Em 2026 vai ter 82 para 83. Poxa, já é uma idade muito avançada. Imagina que ele vai terminar com quase 90 anos o próximo mandato dele. Não, ele não vai ser candidato. Não tem nem saúde para isso. Não, ele não tem condição de ser candidato. Ele azedou o patê do game. E como é que você vê essa questão desculpa, perdão, André. E a questão, porque assim, fizeram uma pesquisa, eu não lembro de qual, na referência eu não lembro, mas comparando ali Tarcísio com Lula, entre outros, né? Caiado com Lula e Pablo Marçal com Lula. E o Pablo Marçal me parece que ficou numa boa posição. Não, o único que ganha do Lula é o Bolsonaro. O único. O Bolsonaro ficou... Ganha.
que ganha. O Marçal Ganha. ficou com um O pouco. Marçal ficou com pouco. Não, me parece que ele Não, era ficou ali. 44 a 35, Alguma bem coisa distante. assim. A Você acha que Michele ganha do Lula no primeiro turno. Sim, aí no Você acha que o segundo Pablo perde, né? Marçal, você acha que Não. o Pablo Marçal seria um possível? Não sei, né? Com a força que ele tem, enfim, que ele mostrou aí para prefeito. Você acha que ele poderia ser uma possibilidade da direita? Olha, tudo pode ser uma possibilidade, mas a minha não será. E eu acho que ele tá inelegível. Ele É, tá ele parece que- inelegível Ele por tá conta inelegível. da Mas questão. me parece que ele isso tá- pode mudar, ele tá é. inelegível por uma Sim. sentença porca, diga-se de passagem. Veja, o Pablo Marçal como político, para mim, é uma coisa que eu não quero nem cogitar, mas a sentença contra ele foi muito ruim. A sentença contra ele não se sustenta. Se ele recorrer direito, não precisa nem de ter amizade, não. Um bom advogado derruba, que aquela sentença é vergonhosa contra o Pablo Marçal. Tá? Eu quero deixar isso claro. A sentença contra ele é uma vergonha. Agora, Pavinato, não te preocupa a questão da direita tá cogitando vários nomes? Por exemplo, o Caiado, que é muito forte em Goiás, tá se colocando como possível candidato à presidência. O Caiado, ele cometeu o mesmo erro do Salles em São Paulo. Ele queimou a largada. O Caiado queimou a largada. Agora, se a gente for pensar em jogos de probabilidades, é claro, Tarcísio seria um bom nome. Mas, ontem, por exemplo, ele foi dar uma entrevista para o Augusto Nunes à noite, voltou ao programa do Augusto Nunes, né, de terça-feira, às 8h30 na Oeste, ao vivo, e foi o Tarcísio estrear. E o Augusto foi enfático, ele respondeu mais uma vez que não, etc., e é candidato à reeleição. Se ele sai candidato a presidente, o Tarcísio aí ele tem um terceiro ponto. Já tem a TV Cultura que não desce, já tem essas nomeações que não me descem. Ele vai se equiparar ao José Serra e ao Dória, que prometeram ser candidatos à reeleição e não perderam a oportunidade para se catapultarem ao cargo maior. Uhum. O Dória fez isso na prefeitura para o governo, Queimou largada também. o Serra fez isso na prefeitura para o governo, o Serra fez isso do governo para a presidência, perdeu, e o Dória também faria para a presidência, mas sequer foi candidato. O Dória ele preferiu destruir o PSDB, que já estava mal de existência. E o Tarcísio, ele seguir por esse caminho, ele vai ser um alvo muito fácil de campanha. Tá aí, olha. Lembram do Serra? Tá aí, ó. Lembram do Dória? Ninguém da direita vai conseguir dormir tranquilo com essa comparação. Então, eu acho que nós chegamos num ponto bastante avançado para ele ter respondido tão enfaticamente para Augusto Nunes que não. Que ele não quer ser candidato. Ele podia ter respondido que poderia ser se o Bolsonaro... Falasse, né? Exato. Ele falou isso aqui até pra nós, né? Aqui pra nós ele falou isso. mas ele foi muito enfático na reeleição. As coisas Mas mudam ele também, né? deixou essa Mudam, brechinha exato. aberta. Mas a comparação virá, porque para editar um vídeo desse é a coisa mais fácil. Não seria nem um vídeo maliciosamente editado, porque ele deu muitas razões pelas quais ele vai ser reeleito, mas não se descarta. Hoje, o meu cálculo pessoal, tá? Eu converso muito com pessoas, etc., pelo Brasil inteiro. A chapa mais provável para ganhar a eleição seria, para a direita, Ratinho Júnior na cabeça da chapa e Michele como vice. A Michele porque ela traz o Bolsonaro na campanha. Ela agrada um público, né? Mulher. Um público maior, feminino. Ela não tem rejeição. A Michele, ela a não ser, é claro, né, das pessoas mal amadas, né, para o cidadão de bem, a Michele não tem rejeição nenhuma. Nenhuma. Ela é um fenômeno. E o Ratinho Júnior, por mais que ele seja governador de um estado pequeno, que é o Paraná, fez uma ótima administração e conta, é claro, com o fator pai. O Ratinho que tem penetração apelo pobre, no Brasil público inteiro. pobre. Exato. Sim. O Zema, acredito que deve talvez vir aí, não? O Acho que o Novo Zema não- diz que ele é candidato, mas eu não acredito que vingue. Eu também acho que o Zema não tem força política Ele pode pra... ser um Acho que o Caiado tem candidato- mais até. Ele pode ser um candidato para catapultar pessoas do Novo para o Congresso, candidato de primeiro turno. Sim. É bem possível que isso aconteça.
mas que ele tem a chance de vitória. E depois, no segundo turno, apoiar quem for da direita. Eu acho que essa estratégia do Novo é bastante consistente, já que ele é um partido que precisa de mais representatividade para ter uma maior fatia no fundo partidário e no fundo eleitoral.